NSC Notícias dessa quarta-feira, 5 de abril, traz a cobertura completa dessa tragédia em Blumenau. Estamos ao vivo, bem em frente da creche Cantinho Bom Pastor. Você acompanha na programação, 4 crianças morreram, outras 5 ficaram feridas. O assassino pulou esse muro e atingiu os estudantes com uma machadinha. Depois ele se entregou e segue preso. No jornal de hoje, nós vamos mostrar toda a cobertura, as atualizações sobre as investigações, a repercussão no estado e também em todo o país e principalmente o que fazer para que tragédias assim não aconteçam. Em maio, a tragédia de Saudade está completando 2 anos e agora a gente está falando novamente sobre essa situação. Estou ao vivo aqui, muita movimentação, imprensa do país inteiro, pais, familiares, moradores de Blumenau que estão vindo aqui. Eles deixam flores, acendem velas, fazem uma oração. Até estavam cantando há pouco tempo, isso deve se repetir em vários momentos durante essa noite e nos próximos dias também. A gente vai falar com a Ana Cristina Machado ao vivo, ela está em outro ponto aqui da creche. A Ana está acompanhando essa repercussão desde as primeiras horas. Oi, Ana. Oi, Marina, exatamente. Eu estou aqui bem em frente à creche, do outro lado da rua, onde esse ataque aconteceu. Durante todo o dia, as nossas equipes estiveram por aqui acompanhando desde o início da manhã desta quarta-feira. Por volta das 9 horas da manhã, o Corpo de Bombeiros foi acionado, esteve aqui no local. A partir daí, pais e familiares também começaram a chegar por aqui para tentar entender o que estava acontecendo e para encontrar os seus filhos, netos e sobrinhos. A movimentação foi bem intensa pela manhã. Viaturas do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, todos esses órgãos estiveram aqui no local no período da manhã, até para começar as investigações relacionadas a esse caso. A gente consegue ver, inclusive, olha só, que a creche ela fica num local de bastante movimento. A gente vê que tem muitas pessoas circulando por aqui, muitos carros passam aqui pela região. Como eu comentei, fica no bairro Velha, aqui em Blumenau, e é um bairro bem perto da região central. Cerca de 10 minutos de carro, a pessoa sai do centro de Blumenau e chega aqui na região onde nós estamos agora. E também estava assim hoje pela manhã. Tem 2 pontos de ônibus que ficam exatamente em frente a essa creche, então muito movimento por aqui. Só para a gente entender que essa creche também não fica num local isolado aqui de Blumenau. É um local onde existe muito movimento. Durante a tarde, muitas pessoas também passaram por aqui para prestar homenagens, pessoas que conheciam, os professores, conheciam também os estudantes que estavam por aqui. Depois, o movimento de polícia, de bombeiro, de polícia civil foi diminuindo até para que eles consigam seguir com essas investigações, Eles foram diminuindo o movimento por aqui para continuar investigando esse caso. Vale a gente ressaltar que as aulas aqui em Blumenau também foram suspensas, elas voltam na segunda-feira. Eu conversei agora há pouco com a assessoria jurídica da creche para saber também como que segue o funcionamento da creche por aqui e eles informaram que as atividades estão suspensas. A assessoria jurídica informou que a atividade aqui está suspensa por pelo menos 7 dias, então pelo menos até terça-feira da semana que vem. Nós vamos acompanhar como é que foram os detalhes desse dia tão difícil agora na reportagem de André Lux. Segundo a polícia, o ataque aconteceu por volta das 9 horas da manhã. O criminoso pulou o muro e invadiu a creche. Cerca de 40 crianças estavam na unidade. Uma das professoras contou que se trancou com algumas delas em uma das salas de aula. A minha parceira de sala veio atender a porta e voltou correndo e falou assim, fecha a janela, fechou a janela, porque o cara assaltou o posto. Até pra gente achou que era um assaltante tentando um refúgio, como é a escola. Só que aí eu fechei, eu enfiei os bebês no banheiro e daí daqui a pouco já vieram batendo na porta que ele entrou matando. Ele foi no parque para matar, ele não quis. Ele foi no parquinho? No parquinho. As crianças que morreram no ataque tinham idades entre 4 e 7 anos e estavam no parquinho do CI. Elas foram atingidas na região da cabeça pela arma que o criminoso portava, uma machadinha. A creche Cantinho Bom Pastor é uma unidade de ensino particular localizada no bairro Velha, em Blumenau. 5 crianças ficaram feridas e foram levadas para atendimento. Uma delas estava com um ferimento grave na região do pescoço e foi conduzida prontamente à unidade hospitalar para um procedimento cirúrgico. As demais tinham menos gravidade, os ferimentos, mas também necessitaram de atendimento. Depois do ataque, o homem fugiu com uma moto e se entregou no batalhão da Polícia Militar de Blumenau, que fica a cerca de 3 quilômetros da creche. Assim que souberam do ataque, vários pais e responsáveis se aglomeraram em frente ao CI em busca de notícias.
Dentro da unidade, os pais das vítimas fatais foram comunicados. Até às 10 horas da manhã, todas as demais crianças já tinham sido retiradas e estavam com suas famílias. Este homem contou à nossa equipe que a filha, de 5 anos, presenciou o ataque. E quando eu busquei ela, foi a primeira coisa que ela falou para mim: papai, eu estava no pátio e eu vi quando ele pulou o muro. Ela disse: eu corri para a prof. Minha filha também, fisicamente, graças a Deus, mas emocionalmente ela está destruída, entendeu? Como é que eu vou tirar isso da cabeça da minha filha? O filho do Bruno, de 5 anos de idade, foi uma das vítimas fatais. E eu agradeço a Deus por todos os momentos que eu vivi com meu filho. Então, a partir de hoje, a memória dele vai ser honrada no meu coração. E que Deus conforte o coração de cada um que aqui dentro, aqui, todo mundo. Porque só quem já sentiu o drama na pele sabe. O município de Blumenau decretou luto oficial de 30 dias e o estado de Santa Catarina luto por 3 dias. Como a Ana Cristina falou, as aulas aqui em Blumenau foram suspensas, né? Hoje e amanhã também, tanto na rede estadual quanto municipal. Assim que as primeiras informações começaram a surgir, várias cidades também fizeram esse movimento, suspenderam as aulas. Então, a orientação para todos os pais e responsáveis é ligar na direção da escola para saber se amanhã as atividades continuam. Até porque tem o feriadão de Páscoa, muitas unidades já não abririam nessa quinta-feira. Bom, a gente segue com essa cobertura aqui em Blumenau, vamos para o intervalo agora, mas depois a gente fala sobre uma reunião que aconteceu aqui na cidade, entre autoridades do governo estadual, também polícia militar, civil. Vamos entender melhor o que foi dito durante essa reunião. Até já. Voltamos com o NSC Notícias, com essa cobertura, essa triste notícia, triste tragédia aqui em Blumenau. Falamos ao vivo, bem em frente da creche Cantinho Bom Pastor. Como a gente já mostrou para vocês, a movimentação aqui é bastante intensa, muita gente vindo aqui para as homenagens às vítimas, né? Tem flores, tem velas e esse movimento com certeza vai se repetir durante toda a noite e nos próximos dias. Bom, no mês de maio, a tragédia em Saudades vai completar 2 anos. Lá, vocês devem lembrar, um homem também invadiu uma creche, matou 3 crianças, a professora e a funcionária. Ele segue preso. E aí a gente se pergunta, será que existe um caminho para conseguir evitar tragédias como essa? Hoje à tarde teve uma reunião entre autoridades do governo estadual, polícia militar, civil, científica, porque todo mundo, de certa forma, discute uma forma de acabar com isso em todo o estado e também no restante do país. O Juan Todescati acompanhou essa coletiva e conta pra gente os principais pontos. Oi, Juan. Olá, Marina, a todos que acompanham o NSC Notícias. Pois é, essa entrevista coletiva aconteceu na sede da Prefeitura de Blumenau e contou com a presença das principais autoridades que trabalham nesse caso. A Polícia Civil reforçou a informação de que a Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, fez pelo menos 5 operações nos últimos 14 meses, em pouco mais de um ano, de ameaças, envolvendo ameaças a escolas em Santa Catarina. O delegado-geral da Polícia Civil aqui do estado também disse que o autor dessa tragédia de hoje deve responder por 4 homicídios triplamente qualificados e também por 4 tentativas de homicídio. Durante essa entrevista coletiva também se falou sobre prevenção. O que pode ser feito pelo Estado para tentar evitar que novas tragédias como essa aconteçam. A gente vai mostrar agora como foi essa reunião, essa entrevista coletiva durante a tarde de hoje. Vamos assistir. A coletiva começou com 1 minuto de silêncio das autoridades em respeito às vítimas do atentado. O delegado-geral da Polícia Civil reforçou que o caso representa um ataque isolado. A identificação, em princípio, é uma atuação individualizada. Isso vai ser comprovado através da decisão judicial que autoriza a extração de dados do telefone. Então, logo a extração seja autorizada, nós já estamos com o telefone no setor competente para que possamos fazer a extração e identificar todas as circunstâncias, dentre os quais deslocamentos desse indivíduo, com quem ele conversou, com quem ele não conversou. O Ministério Público ressaltou a necessidade de uma investigação ampla, que identifique as motivações e se houve participação de outras pessoas. Nós temos que investigar
aonde, como e por que esse cidadão praticou o que praticou, né? E nessa investigação que o Ministério Público vai acompanhar junto à Polícia Civil, vai poder se identificar se existe ou não outras pessoas envolvidas, outras ideias de crime, né? E aí sim a gente pode pensar numa prevenção. As aulas em Blumenau estão suspensas até segunda-feira. O prefeito garantiu que as vítimas terão atendimento psicológico e toda a assistência necessária para enfrentar esse momento. Na segunda-feira e terça vai estar à disposição durante a semana que vem na escola para prestar o máximo de apoio àquelas famílias nessa escola atingida e ao mesmo tempo já está atendendo as famílias das vítimas e das crianças feridas que são importantes e precisam desse primeiro apoio, desse primeiro contato junto com equipes e profissionais especializados na área de psicologia e também serviço social. Não está descartada a possibilidade da presença de policiais militares na volta às aulas do município. De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, o Estado já estava trabalhando em um projeto preventivo. Inclusive, mais de 400 profissionais de educação teriam participado de uma capacitação. E estamos tratando com o governador, então, um efetivo nosso que está na reserva e uma eventual recontratação no que chama o trabalho do CETISP, né? Esse policial já é treinado. Ele recebe uma gratificação, ou seja, tem experiência, ele já trabalhou naquela comunidade, a comunidade conhece, respeita, gosta dele. Então são algumas providências que serão tomadas nos próximos dias. O trabalho de prevenção deve passar também pela criação de um banco de perfis criminais. Perfis psicopatas que passem por sistemas de saúde ou por situações de delegacia, com prática de violência, fatos com caráter que chamem mais atenção, eles acabam sendo estudados e nós podemos começar a identificar perfis violentos e que eventualmente podem ser monitorados. Hoje, durante todo o dia, entidades estaduais e até nacionais se manifestaram através de nota ou nas redes sociais. Teve até uma reunião envolvendo os ministérios. O André Lux tem todos os detalhes para a gente. Oi, André. Oi, Marina. Pois é, nesse encontro foi definida e anunciada a assinatura de um decreto que busca prevenir episódios como o registrado hoje em Blumenau. A ideia é criar ações de enfrentamento à violência nas escolas de todo o país. O presidente Lula convocou essa reunião logo após o ataque à creche e participaram dela os ministros da Educação, da Justiça, dos Direitos Humanos e da Secretaria-Geral da Presidência. O primeiro encontro oficial deste grupo interministerial vai acontecer amanhã pela manhã. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o grupo vai ter 90 dias para apresentar propostas de enfrentamento à violência nas escolas. Uma das ações será de acompanhamento psicológico, outra de monitoramento de ameaças de ataques a escolas feitas na Deep Web ou Dark Web, que é um ambiente online de difícil acesso e que garante um anonimato maior aos seus usuários. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também anunciou que vai colocar imediatamente à disposição de estados e municípios 150 milhões de reais para fortalecer as rondas escolares em escolas públicas. Esses 150 milhões de reais serão ofertados aos estados e municípios que detêm a competência constitucional para fazer esse patrulhamento ostensivo e com isso nós vamos fortalecer esse trabalho de policiamento ou das guardas municipais. Encerrar aqui a minha fala lamentando esse episódio, dizendo que o Brasil precisa reagir, nós precisamos nos indignar com o episódio que ocorreu hoje, lamentável, lá em Blumenau. Era por volta das 10 da manhã quando o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, se manifestou nas redes sociais sobre o ataque à creche em Blumenau. Ele também se pronunciou sobre o caso através de um vídeo. É um alerta para todos nós, a sociedade precisa, a gente precisa conversar mais, a gente precisa chamar mais a família para dentro da escola. Lamentavelmente, é uma dor profunda, que Deus conforte as famílias. O presidente da LESC, o deputado Mauro de Nadal, anunciou que o parlamento catarinense vai empenhar esforços para combater esse tipo de tragédia no estado. De imediato, a presidência da Assembleia Legislativa convoca os líderes das bancadas para que na semana que vem, na terça-feira,
possamos estudar um projeto estruturante e permanente de enfrentamento a situações desta natureza em todos os educandários do estado de Santa Catarina. O senador por Santa Catarina, Jorge Seife, disse estar em profunda consternação e destacou que o assassino tinha 2 passagens pela polícia e não deveria estar solto. Em Saudades, onde houve um massacre escolar em maio de 2021, a prefeitura também se manifestou prestando solidariedade às famílias de Blumenau. O prefeito da capital, Topázio Neto, compartilhou um vídeo nas redes sociais e anunciou o cancelamento das aulas no município. E amanhã as escolas ficarão fechadas durante o dia, retornando às aulas só na segunda-feira. Nós estamos tomando todas as medidas que nós podemos tomar em termos de município, temos uma reunião incluindo todos os órgãos de segurança para avaliar toda a situação. O Ministério Público do Estado disse que deve acompanhar todos os desdobramentos do caso no âmbito criminal e civil. E a OAB de Santa Catarina condenou o atentado ocorrido e citou que a educação é um direito fundamental garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e que deve proporcionar um ambiente lúdico, de aprendizado e de cuidado. O órgão manifestou ainda apoio a todos os servidores e funcionários da creche Cantinho do Bom Pastor, se colocando à disposição para o que for necessário. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou. Abre aspas. Não há dor maior que a de uma família que perde seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau diante da monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor. Fecha aspas. A primeira-dama, Janja da Silva, escreveu que acompanha com muita angústia as notícias sobre o ataque a uma creche em Blumenau. Ela presta solidariedade e carinho neste momento difícil para as famílias e toda a população da cidade. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, alertou para o aumento dessas tragédias no mundo, aliadas ao discurso de ódio, que não podemos compactuar. O ministro da Justiça, Flávio Dino, também se pronunciou nas redes sociais e citou um encontro com Lula para debater medidas de apoio aos estados, municípios, escolas privadas e suas comunidades. Nas redes sociais, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas pediu a investigação e combate das ações violentas e de ódio que estão acontecendo com cada vez mais frequência no país. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, prestou solidariedade às famílias e colocou o Ministério Público Federal à disposição para auxiliar nas investigações. O caso de Blumenau também repercute internacionalmente. A rede britânica BBC lembrou que não é a primeira vez que o Estado registra esse tipo de crime e relembrou a tragédia de Saudades, no Oeste, há quase 2 anos. O jornal espanhol El País também noticiou a tragédia e citou o recente ataque no final de março a uma escola em São Paulo. A rede estadunidense CBS News disse que os investigadores do caso procuram por um motivo para o crime. Para o jornal francês Le Parisien, o Brasil vive novamente o drama de um ataque violento a uma unidade de ensino. A gente faz mais uma pausa agora, depois do intervalo nossa cobertura continua. Vamos conhecer um pouco melhor sobre essas vítimas. 4 crianças morreram de 4 a 7 anos, 3 meninos e 1 menina. Outras 5 crianças ficaram feridas. A gente também atualiza o quadro de saúde delas. Depois do intervalo. A gente segue aqui na cobertura, vamos falar das crianças que ficaram feridas depois desse ataque. Foram 5 crianças, elas foram levadas ao Hospital Santa Isabel e também ao Santo Antônio, aqui de Blumenau. Gabriela Bride está na cidade, acompanha de perto essa situação e traz para a gente mais detalhes. Oi Marina, boa noite para você. 4 crianças estão internadas aqui no Hospital Santo Antônio. São 2 meninas de 5 anos, um menino de 5 anos e um menino de 3 anos. Eles passaram por cirurgia e o estado de saúde deles é estável. Os pacientes estão na enfermaria e, segundo o hospital, devem receber alta amanhã. Ainda segundo o hospital, as crianças e os familiares estão sendo acompanhados pelo serviço multidisciplinar aqui do hospital. A outra criança ferida foi levada para o Hospital Santa Isabel, também aqui próximo da região, e ela foi levada pelos próprios pais, que perceberam que ela estava machucada depois que a buscaram na escola. A informação que nós temos é de que ela já está em casa. Os velórios devem acontecer na noite de hoje, um deles, da Larissa, de 7 anos, na Capela São José, e o velório das outras 3 vítimas será conjunto, ainda num local que não foi definido. Nós vamos ver agora na reportagem um pouco mais sobre essas 4 vítimas. Na frente da escola, pais desesperados em busca de informações sobre os filhos. Pai, mãe ou responsável,
Estes pais ficaram sabendo do ataque por colegas de trabalho. A filha deles não se machucou. Na hora que eu cheguei aqui, estava um tumulto ali na frente. Tentava pedir informação se o filho estava bem, se não estava. Ninguém conseguia responder. Uma professora passou chorando. Eu perguntava se ela estava bem, ela não conseguia responder. Aí uma outra professora dela, a professora Célia, me viu. Eu falei assim, Manu tá bem, Manu tá bem. Aí ela me puxou pelo braço e trouxe para dentro para pegar ela. Como é que foi pegar a Manu no braço? Dá um alívio, né? Dá um alívio. Mas, vixe, na hora, assim, até a gente saber que tá bem, não sei nem o que explicar. Era hora do parque quando o autor pulou o muro e atacou as crianças. 4 morreram e 5 ficaram feridas. Dor que fica de saber que essas mães perderam os filhos e que podia ter sido a minha. E quando uma mãe perde um filho, todas as mães perdem os seus filhos, né? As vítimas são Bernardo Cunha Machado, de 5 anos, Bernardo Pabeste da Cunha, de 4 anos, Larissa Maia Toldo, de 7, e Enzo Marquezim Barbosa, de 4 anos. Segundo a polícia, todos eram filhos únicos. Os corpos serão velados à noite e enterrados na quinta-feira. O pai de Bernardo Cunha Machado lembrou do último momento com o filho. Hoje ele chegou pela creche de manhã, imitando coelhinho, e eu, o amiguinho dele, a gente veio pulando de coelhinho. E é isso, cara. Muito triste, né, acompanhar toda essa repercussão, mas infelizmente é isso que aconteceu em Blumenau. Antes de encerrar o jornal, vou pedir para o Edson Silva dar uma geral do que está acontecendo aqui na creche nesse momento. Muita gente chegando, são pais, familiares, moradores aqui da cidade que estão vindo prestar as últimas homenagens. A gente chega aqui mais pertinho da creche, da porta de entrada da creche. Inclusive nós vimos os funcionários saindo agora há pouco daqui. Tem muitas velas, também flores. Em certos momentos os familiares chegam aqui, fazem as orações, também cantam algumas músicas. Isso deve acontecer durante toda a noite e também nos próximos dias. Para a gente recapitular, o assassino hoje pela manhã pulou esse muro aqui e atingiu os estudantes que estavam no pátio. 4 crianças, então, morreram aqui no local. 4 meninos e uma menina, 5 crianças no total. Outras 5 ficaram feridas e foram encaminhadas aos hospitais aqui de Blumenau. Uma já foi liberada. Depois disso, ele foi até o batalhão da Polícia Militar e se entregou. E neste momento segue preso. Repercussão em todo o estado e também no país. Hoje à tarde teve coletiva aqui de imprensa em Blumenau. A escola vai ficar, a creche vai ficar fechada por alguns dias. Todas as aulas aqui na cidade foram suspensas, né? Amanhã e nos próximos dias, por enquanto, rede estadual e também municipal. Essa creche específica vai ficar fechada por alguns dias ainda. A gente, claro, segue acompanhando toda a manifestação, todas as repercussões ainda aqui no estado. Durante a programação a gente vai fazer isso e fica aqui a nossa solidariedade a todas essas famílias, aos moradores de Blumenau. Agora, nesse momento, gente, perdão, estamos ao vivo, acontece isso. Eles vão começar a fazer uma oração e é um momento bastante triste. Vou ficar em silêncio por alguns minutos. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos sair daqui um pouquinho, Edson? O pessoal está fazendo uma oração aqui, a gente vai sair de perto até para respeitar esse momento. O NSC Notícias fica por aqui e a cobertura completa, claro, amanhã no Bom Dia Santa Catarina, em todos os nossos telejornais. Até amanhã.